Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo de uma modelagem de um shorts em alfaiataria. Para fazer esses shorts eu vou utilizar com vocês o tecido de linho misto, que é um retalho, na verdade, daquele tecido que eu trabalhei o blazer, tá? Então vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o passo a passo da modelagem e costura do blazer para vocês, que vai ser um conjunto com essa peça, tá? Eu pedi para vocês comentarem qual peça vocês queriam para compor esse conjunto e a maioria votou em shorts, então por isso que eu tô fazendo shortinhos. E ele vai ser um shorts forrado, tá? Até porque eu não tenho muito tecido para aproveitar aqui do mesmo, então eu vou precisar forrar com outro tecido, que vai ser o mesmo forro que eu trabalhei lá no blazer, tá? Que é o tricoline de algodão. Mas vocês podem substituir o tecido de forro também, tá? E colocar também para a peça principal o tecido da sua preferência. Aqui, para o tamanho 36 IP, eu tenho em média 56 centímetros, então vai dar para trabalhar uma modelagem legal aí para esses shorts. E esse shorts ele não tem cos, tá? Ele vai ser um shorts forrado com zíper invisível na lateral e com uma preguinha na parte dianteira dessa peça, tá? Então vai ser uma modelagem bem simples de fazer, mas que fica um acabamento incrível, tá? Para fazer essa modelagem, vocês vão precisar da base da calça, então a gente vai partir da base. Inclusive, se você ainda não conheceu a minha lojinha de moldes, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, entra lá conhecer, porque lá eu tenho o kit das bases completa feminina e vocês conseguem trabalhar todas as bases, né, porque eu coloquei lá para vocês uma grade que vai do 34 até o tamanho 46 e vocês conseguem trabalhar essas bases dentro do ateliê de vocês, tá, dentro do negócio de vocês para atender o maior número de clientes possíveis, tá? E fazer aí uma grana legal. Então assista esse vídeo até o final que eu vou dar várias dicas de como fazer ajustes na peça. Porque a minha base sob medida, ela já não é mais tão sob medida. Eu emagreci um tanto aí nessa época de pandemia e eu emagreci bastante, né? Uma medida considerável. E eu vou precisar fazer os ajustes nesse meu molde sob medida, então vai ser uma super dica de como fazer esses ajustes ali no dia a dia mesmo, sabe? Para você conseguir trabalhar também as medidas da sua cliente, porque às vezes você vai fazer um molde sob medida, mas ela não vai ficar com as mesmas medidas para sempre. Pode ser que ela ganhe alguns centímetros, né, de circunferência aí, mas também pode ser que ela perca alguns centímetros. Então, isso pode acontecer sempre e aí aquele molde que era sob medida já não vai servir tanto, tá? Então, assim, é legal vocês terem aí um kit de bases graduado para vocês trabalharem com as medidas da sua cliente, tá? Então é isso, espero muito que gostem desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me seguir nas redes sociais e de ir lá conferir a minha lojinha, tá? Depois comenta aqui o que vocês acharam dos preços, da disposição ali dos produtos no site, quero muito saber a opinião de vocês e comenta aí qual peça você também quer ver na lojinha. Vou começar fazendo esse meus shortinhos, retraçando aqui a minha base. Essa minha base da calça é a mesma que eu estou vendendo para vocês lá na minha loja, então vou deixar o link aqui na descrição e já vou aproveitar para explicar como fazer um ajuste de uma peça. Por exemplo, essa minha base ela é sob medida, tá? E o que acontece é que quando eu fiz essa base, a minha circunferência de cintura era de 72 centímetros. E eu emagreci muito, tá? Nesse decorrer aí de pandemia e tudo mais, a minha ansiedade, ela deu uma atacadinha assim, e quando eu tô muito ansiosa eu emagreço. Eu não consigo comer, eu perco o apetite, tá? Então eu emagreci, eu tô com uma cintura de 66 centímetros, tá? Então eu emagreci, eu perdi aí de cintura, né, de circunferência 6 centímetros, é mais que uma grade. E o meu molde sob medida, ele já não é tão sob medida, porque eu perdi peso, né? Minhas circunferências mudaram, então eu vou precisar dar uma ajustada aqui na cintura. Parte de quadril eu também perdi, tá? Alguns centímetros, porém eu gosto da peça um pouquinho solta, eu não vou mexer tanto no quadril. Talvez, se for necessário, se eu achar que tá ficando muito arredondado aqui para a parte de quadril, eu tiro ali 1,5 centímetro na lateral, mas não quero tirar tanto, porque eu quero um shape de shorts um pouquinho mais solto. Mas eu já vou ensinar vocês a trabalhar isso na prática, porque pode acontecer de você comprar o meu kit de modelagem ali para calça e ser necessário fazer esse ajuste para sua cliente. Então você já vai aprender aqui também como trabalhar
uma base que não é sob medida, deixando ela sob medida, tá? Então aqui eu defini comprimento para o meu shorts, que eu vou deixar uma lateral de 35 centímetros. Lembrando que a cintura da base é sempre uma cintura já alta. E eu quero realmente que fique uma cintura alta. Essa peça ela não vai ter um cos, né, esses shorts, porque eu tenho ali um pedaço de tecido para trabalhar esses shorts. Então vai ser forrado a minha peça, até porque o linho misto ele tem um pouco de transparência, porque ele é num tom claro. Então eu vou colocar um forro, que foi o mesmo que eu trabalhei com vocês lá no vídeo do blazer, tá? Então o forro vai ser uma tricoline de algodão. Então eu vou retraçar esse molde base e eu coloquei já aqui a altura de 35 centímetros na lateral e eu esquadrei. Então eu peguei o esquadro, coloquei bem na linha do vinco da minha calça, e tenho aqui uma reta que eu fiz uma marcação a lápis para eu não ter muita poluição aqui no meu molde base, tá? E depois eu vim esquadrando daqui até o entrepernas. Então aqui eu tenho um entrepernas, com a medida de 7,5 cm, tá? Mas aí você pode colocar também o comprimento desejado para esses shorts. Quer uma bermudinha? Faça ela um pouquinho mais comprida, tá? Então eu vou retraçar até essa parte a minha base. Fiz um tracinho aqui que eu sei que eu tenho que ligar esses dois pontos com uma reta, tá? E também pode fazer a marcação de vinco dessa calça. Como que você encontra a linha do vinco? Por exemplo, lá no molde base eu coloquei para vocês o sentido do fio dessa peça. Mas para você marcar no teu molde base a linha de vinco, você precisa encontrar a metade aqui da barra. Faz um pontinho de marcação, né? E pode esquadrar pela barra, porque a tua barra ela tem que ser toda reta, sabe? Bem certinho, bem alinhada. Então você vai esquadrar até chegar na linha da cintura. O traseiro ele não vai ficar bem no meinho, sabe? Aqui da cintura. O dianteiro ele já fica um pouquinho mais pro meio. Mas o sentido do vinco ele vem sempre ali da barra, tá? Então para você fazer essa marcação de vinco na tua calça, faça isso, esquadre sempre ali pela parte da barra. Então aqui eu já fiz uma marcaçãozinha e vou traçar uma reta. Esse mesmo procedimento eu vou fazer para a parte dianteira, que eu já vou deixar marcado aqui também. Então o que eu fiz aqui foi fazer uma marcação da altura do comprimento que eu quero para esses shorts, que é o mesmo que eu tenho aqui na parte traseira, que é 35 centímetros, e para o entrepernas também, que é 7,5. Se eu esquadrar pela linha de vinco, ele vai ficar bem retinho aqui. E se eu der continuidade, ele vai pegar bem retinho ali, que foi onde eu encontrei essa medida de entrepernas, tá? Mas o que eu faço sempre? Eu sempre marco a altura de comprimento dos shorts e aí eu esquadro, tá? Então eu venho aqui, coloco o meu esquadro na linha de vinco, traço a reta e prolongo ela até o entrepernas. E aí, depois eu meço quanto que deu de entrepernas, tá? Eu nunca vou medir comprimento e entrepernas e ligar uma reta, porque pode ser que ela fique tortinha, então eu prefiro fazer assim e depois, se for necessário, eu tirar uma sobrinha que dê ali na lateral, eu tiro, mas isso eu vou fazendo depois que eu for provando essa peça, tá? Por isso que eu sempre indico fazer uma peça piloto em TNT, no Morim, que é um tecido bem em conta, para realmente testar a modelagem, porque cada corpo vai trabalhar de um jeito. A gente precisa descobrir quais são as correções necessárias para cada tipo de corpo, tá? Então agora eu vou retraçar aqui também a parte dianteira. Esse shorts vai ser uma peça muito básica. Então o que eu vou fazer de diferente aqui, que eu consigo trabalhar realmente o tecido que eu tenho, né? Vai ser uma preguinha na parte dianteira aqui da cintura. Porém, eu vou fazer primeiro com vocês o ajuste de cintura. Então, lembra que eu falei que a minha cintura, ela diminuiu 6 centímetros. Então, como eu tô trabalhando aqui com a metade da peça, né? 1/4 da parte dianteira e 1/4 da parte traseira, que somando, né, essa cintura dianteira com a traseira, a gente tem metade da minha cintura. Eu preciso, então, dividir essa diferença que eu emagreci, né? Que eu perdi ali de circunferência. Então, eu perdi 6 centímetros, dividido por 2 vai dar 3. Então, eu tenho que pegar 3 centímetros e dividir pelas partes que eu quero diminuir aqui na cintura. E eu vou diminuir pela lateral.
Então 3 centímetros eu vou dividir por 2, que vai dar 1,5 centímetro. Então eu vou entrar aqui nessa lateral 1,5, tá? Nas duas partes, no dianteiro e traseiro. E se eu somar aqui 16, ó, eu vou ter a medida de 33 centímetros, tá? Então eu somei o dianteiro com o traseiro e ele deu ali a metade da minha circunferência atual, que é 33, né, vezes 2 vai dar 66 centímetros. Então é isso que vocês precisam realmente ir trabalhando na medida de cliente de vocês. Aí lembra que eu falei, vou pôr aqui a minha marcação de altura de quadril, que é de 18 centímetros. Vou colocar dos dois lados. Lembra que eu falei que eu ia tentar deixar essa peça um pouco solta, talvez eu iria tirar um pouquinho no quadril. E eu vou tirar acho que meio centímetro de cada um. E agora eu vou ligar esses pontos. Vocês podem usar a régua curva, eu vou fazer ele manual. Mas aí vocês trabalham da forma que preferir, tá? E vou morrer em nada ali na barra. Fiz isso no dianteiro, vou fazer isso também aqui no traseiro, certo? Então aqui eu ajustei a minha base, agora eu tenho uma base aqui que é bem a minha medida de cintura, bem certinha, é um shape um pouquinho mais solto, tá? Deixa eu até medir esse quadril e comparar com a minha medida real, tá? Ela ficou ali a minha medida real de quadril, ela diminuiu também, então eu medi aqui, deu 47, fiz vezes 2, que deu 94, passei aqui pela minha região de quadril, né, essa medida, e ela ficou soltinha de um jeito que eu gosto, tá? Mas aí você vai trabalhando, se a tua medida de quadril já tá certinha, é só a cintura que você perdeu, faz o ajuste só na cintura e vem morrendo essa curvatura até a região de quadril, ok? E na barra a mesma coisa, quero uma barrinha mais reta, sai uns 2, 1,5 aqui nessa barra e aí traça ela reta, ao invés de ir morrendo ali na barra, né? Ou se precisar ajustar a barra também, vocês podem fazer o ajuste dessa barra dos dois lados, também vou fazer isso. Vou somar o quanto eu tenho aqui de barra traseira com o dianteiro e vou passar, ó, essa medida, aí aqui, ó, 58, essa já é a minha circunferência total, então eu tenho que passar isso aqui na minha perna para ver se tá uma medida legal, tá? E se não tiver, eu faço o ajuste e se ficar boa, eu deixo dessa forma. Acho que dá para me dar uma leve ajustada de 2 centímetros total, então eu vou pegar 2 centímetros, dividir por 4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui, então eu vou tirar meio centímetro de cada partezinha aqui, ó, de cada lateral. Parece que não é nada, mas já vai fazer uma diferença na peça, tá? Aqui eu venho ligando, ó, esse meu entrepernas. E a mesma coisa desse outro lado, vou tirar meio aqui e meio aqui. Aqui eu retraço o entrepernas. E aqui também. A parte traseira eu posso só colocar a margem de costura e tá pronto, tá? Vou colocar a margem de costura de 1 centímetro e vou cortar. Na barra eu vou deixar um pouco a mais, vou deixar uns 3 centímetros pra barra, tá? Aí aqui na barra eu faço aquele esquema, eu dobro a minha barra e aí eu corto a parte aqui de entrepernas e a parte da lateral para formar o biquinho dessa barra, tá? Bom, como eu falei pra vocês, o traseiro ele tá praticamente pronto, tá? Então o que eu tenho que trabalhar aqui agora é o forro, porque ele é bem liso, não tem nada. E pro meu forro eu vou retraçar esse molde, já com margem de costura, porque daí já fica o forro com margem de costura. Só que na barra eu vou diminuir o comprimento pra não correr o risco dele ficar aparecendo, sabe?
Então, o primeiro passo é retraçar mesmo essa minha base. E aqui eu vou até marcar a altura de barra, só para a gente ter um ponto guia, né? Do tanto que a gente vai subir. Que vai ser uns 2,5 cm, tá? Seria até 3 centímetros, mas eu já vou deixar com 2,5, porque a limpeza dessa peça, ela vai ser tipo uma limpeza ali na over mesmo, então não precisa muito mais do que isso. Mas você pode deixar só 2 centímetros menor, 3, 4, enfim, depende muito do tamanho ali do teu entrepernas, tá? Da tua peça, se for uma bermudinha, pode diminuir bem esse forro, mas é na média aí de 2,5, 3,5, tá? E o forro do meu traseiro também está pronto. Bom, a parte da frente, voltamos ali para aquele molde que eu fiz os ajustes, tá? Então agora eu vou cortar essa nova frente. E para colocar a prega, eu até poderia ter deixado ela da forma que estava, porém eu não quero confundir vocês. Então assim, ó, pensa que você tá com o teu novo molde base da parte dianteira. E agora eu vou colocar vou colar um papel aqui embaixo, ó, nessa lateral, que é para eu poder inserir a minha prega aqui no centro da cintura. Então eu vou encontrar a metade da minha cintura. 16 centímetros. Vou marcar ela aqui com 8. E vocês vão perceber que ela não vai ser essa metade bem na linha do vinco, ó. Tá vendo que ela desloca um pouquinho, né? A gente não encontra o centro, que vai ser a linha de vinco, na linha da cintura, e sim na região ali de altura de gancho, tá? Para quem já sabe modelar a base, entende um pouco melhor essa parte da linha do vinco. Mas também vou deixar linkado para vocês aqui o passo a passo, onde eu ensino a fazer a base do zero, tá? Então eu vou colar aqui, ó, para facilitar o entendimento de vocês. Não precisa ir até ali na barrinha, porque é mais nessa região que eu vou trabalhar a prega, tá? Então aqui eu retracei e eu vou fazer uma prega, eu vou meio que simular aqui, pegar um pedaço de outro papel. Eu faço assim, tá? Para eu ver o tanto que eu vou deixar de fundo para essa prega. Eu não quero ela muito... Quanto mais volume você deixar nessa prega de fundo, mais volume ela vai dar aqui na região de gancho, tá? Então tem que cuidar bastante. Acho que ela vai ter uns 3 centímetros total, sabe? Metade de prega, ó, 1,5. É isso mesmo. Então é meio que eu faço isso aqui, ó. Você pode fazer dobrar para ver o tanto que você quer e aí você mede, ó, 3 centímetros. Faço desse jeito, galera. O que eu vou precisar fazer é aumentar 3 centímetros aqui para a lateral. E eu vou morrer com essa medida que eu aumentei na lateral, bem aqui na região do meu quadril. Então, eu já fiz marcação de altura de quadril, que é 18 centímetros. E vou meio que traçando ele assim, ó, livremente, tá? Minha linha de cintura também, vou prolongar ela. Bom, e aí o que eu vou fazer é marcar 3 centímetros desse meu ponto aqui do centro. Ó, e posso até marcar já a metade dessa preguinha. Como o meu molde ele é bem reto aqui nessa linha de cintura, nem vai dar biquinho. Porém, sabe, é bom você também colocar, se faltar tecido, né, papel aqui, quando você fechar essa prega, é bom você colocar um outro papel aqui embaixo para você formar o biquinho de pence. Esse biquinho vai depender muito da curvatura que você tem. Como eu estou usando o molde base na linha da cintura, ele é praticamente reto, ele não falta tecido, ó, quando eu dobro, tá? E essa forma que eu fiz essa prega, vocês podem fazer tanto cortando o molde, colocando papel aqui no meio, mas eu decidi fazer dessa forma, que foi acrescentar o tanto que eu quero de prega, que é 3 centímetros total,
e aí eu risquei no meu molde esses 3 centímetros, tá? Então, quando eu fecho essa minha prega, ó, eu tenho 8 para cada lado, então ela fica bem no centro, tá? Mas eu vou fechar colocando a sobra para lateral. Deixa eu fechar ela bem certinho aqui para vocês, ó. Então, ela vai ficar bem desse jeitinho, ó. E essa minha prega, ela vai ser uma prega pespontada. Eu acredito que eu vou fechar ela ali por trás. Vocês podem fechar ela aqui até uma medida desejada. Mas eu acho que eu vou pespontar a minha. Na verdade, se você não quiser pespontar nada, nem precisa, tá? Você pode só fechar ela aqui, ó. Na cintura ela já vai ficar presa, tá? Mas eu acho que eu gosto daquele efeito dela pespontadinha até uma determinada altura, tá? Vou até colocar aqui, ó, uns 6 centímetros, tá? Aí na parte da costura eu mostro pra vocês, isso não vai influenciar aqui na modelagem, tá? E não tá faltando papel aqui atrás, então não preciso colar nenhum papelzinho aqui. Enfim, é bem básico mesmo essa parte dessa preguinha dianteira. E eu fiz dessa forma para facilitar também o entendimento de vocês. Agora eu posso retraçar esse molde num outro papel e acrescentar a margem de costura, 1 centímetro para as laterais, gancho entre pernas e cintura e 3 centímetros aqui na barra. E depois passar aquele moldezinho do dianteiro, né, com margem de costura para outro papel, para diminuir aqueles 3 centímetros de altura ali de comprimento, para a gente ter o forro desse dianteiro. Então já volto aí com essas partes prontas para vocês. Bom, então aqui eu já fiz a parte dianteira com margem de costura, fiz uma flechinha, ó, que indica o pique, né, que eu vou encaixar com o outro pique. Então esse aqui encaixa nesse, para a sobra da prega ficar para a lateral. E o que eu iria fazer, e eu já vou me corrigir com vocês aqui, eu não vou retraçar esse dianteiro em outro papel, porque eu vou usar esse molde aqui, ó, esse primeiro molde. E esses 3 centímetros que eu aumentei para a lateral, eu vou tirar ele fora, porque no forro a gente não precisa de prega, sabe? Senão a gente vai criar um segundo volume, a gente já vai ter o volume ali do tecido principal, não precisa o forro ter também esse volume, sabe? A gente não precisa de prega no forro. Então eu vou só retraçar agora esse moldezinho, ó, nesse outro papel, e aí diminuir o comprimento e acrescentar a margem de costura de 1 centímetro para tudo, tá? E essa outra parte dianteira eu já fiz também lá com aqueles 3 centímetros, dobrei para formar o cantinho, tá? Para quando a gente for fazer essa bainha, vai ser um pouco mais larga. E tá pronta a nossa parte dianteira. Então tá pronto aqui todo o nosso short. Como eu vou trabalhar com um tecido plano nessa peça, o que eu preciso ter é um zíper. E eu vou usar um zíper invisível na lateral. Então não tem muito segredo, eu acho que vai ser um zíper de uns 15 centímetros. Vocês podem marcar, colocar um piquezinho para marcar a medida de zíper. Mas nessa peça tem que ter um fecho, tá? E nesse caso eu escolhi o zíper, então por isso que a gente não tem vista simples, vista dupla, não tem nada disso, porque o zíper a gente só precisa mesmo da margem de costura para incluir ele, tá? Então é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula e a gente se vê no próximo. Beijos e até lá!